Querido amigo, querida amiga, estamos aqui iniciando mais um encontro pelo Centro Espírita Augusto Silva. Buscaremos, mais uma vez, no dia de hoje, refletirmos à luz do Evangelho sobre a nossa condição de seres viajantes do tempo e do espaço, buscando o nosso aprimoramento e o nosso crescimento espiritual. A nossa reflexão de hoje é em torno do tema no serviço de iluminação, que possamos então contar com o amparo e o apoio do nosso amigo e mentor e mestre amado, querido Jesus. Nossa reflexão, nós vamos utilizar um pequeno trecho da carta de Paulo aos Coríntios, onde ele traz a seguinte reflexão: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Esta mensagem, esse pequeno trecho, foi refletido por Emmanuel no capítulo 96 do livro Vinha de Luz, intitulado Diversidade. Emmanuel nos faz entender, através das suas reflexões, da importância da atuação divina em nosso cotidiano. E o que nós vamos buscar ao longo do dia de hoje é refletirmos junto com Emmanuel sobre o nosso processo de iluminação através das nossas atividades, mas sempre conscientes da presença divina em nossa jornada. Emmanuel começa a sua reflexão nos trazendo: sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Emmanuel nos traz aqui valiosa reflexão sobre a nossa verdadeira natureza e, sobretudo, sobre o nosso conhecimento e, mais do que isso, sobre a nossa consciência sobre essa verdadeira natureza. E ele nos dá a dimensão de que, sem essa consciência e sem esse entendimento, a nossa experiência humana ela se transforma num acervo de acontecimentos sem sentido, sem lógica, sem nós buscarmos essa reflexão, a nossa vida ela se torna extremamente penosa e complexa. E ele continua: distante da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória. Sem, então, a consciência dessa verdadeira natureza, dessa nossa verdadeira essência, a nossa vida se torna um fardo, uma penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, nós conseguimos ampliar um pouco mais essas observações trazidas por Emmanuel. Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, quando nós buscamos a luz do espírito, o entendimento de qual o objetivo de estarmos aqui mergulhados no corpo de carne, a nossa vida ela ganha um novo sentido para aqueles que adquirem a consciência. E eles nos trazem. Para uns é expiação, principalmente para esses, como nos diz Emmanuel, aqueles que não têm consciência da sua verdadeira essência. O nascer, viver e morrer se torna algo extremamente complexo e extremamente doloroso. Para outros, missão, ou seja, quando nós vamos nos aperfeiçoando e adquirindo a autoiluminação, nós conseguimos, então, entender as nossas missões, o nosso sentido, o nosso objetivo de vida. Mas eles continuam os espíritos. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, mesmo para aqueles que precisam de experimentar o processo expiatório e também as provações,
quando ampliamos o nosso campo de visão, quando elevamos o nosso padrão vibratório e a nossa consciência, temos então a possibilidade de entendermos os diversos mecanismos que nos trazem as possibilidades também diversas do nosso aprimoramento e do nosso crescimento através das vicissitudes, os quais todos nós estamos submetidos. Mas eles trazem ainda, visa ainda outro fim da encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, tudo se torna muito mais claro e mais razoável quando nós entendemos que todos nós temos um processo, todos nós temos uma caminhada que tem como elemento seguro o que Emmanuel traz logo a seguir, no livro ainda Vinha de Luz. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Então, todo esse estágio, todo esse processo serve para que nós busquemos o autoconhecimento, o autoaprimoramento, e assim estejamos preparados para a verdadeira vida, a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. Cada espírito, na condição que lhe é oportuna, tem então conferida a oportunidade de avançar, de crescer e de assimilar as suas responsabilidades, de operar decididamente na tarefa que lhe cabe, como nos falam os Espíritos na questão 132 do Livro dos Espíritos. Continua Emmanuel. A força divina está operando em todas as inteligências. Estamos todos sob os desígnios da força divina, superintendendo todos os trabalhos, supervisionando todas as nossas atividades, interagindo com todas as nossas manifestações. Devemos, então, ter plena consciência desse processo, de que tudo aquilo que estamos inseridos em todos os contextos, aqui também se encontra a suprema inteligência, a força divina a operar tudo. Emmanuel ainda nos traz, é indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Então é necessário que tenhamos o discernimento de percebermos que estamos inseridos num grande processo, na grande obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Então deveremos concorrer para o processo harmônico dessa grande obra evolutiva. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar de momento para outro qualquer edificação de valor na zona da matéria. Não existe salto no processo evolutivo. O processo de evolução do espírito, ele não dá saltos. Temos que sedimentar cada pavimento necessário para que tenhamos condições de avançarmos de forma decisiva e decidida. Assim como Emmanuel nos traz a reflexão, a analogia com o processo de qualquer obra na zona da matéria. A edificação de um prédio, por exemplo, de um empreendimento, é necessário todo um planejamento, toda a observação dos elementos necessários para a construção, os materiais que deverão ser utilizados, a mão de obra especializada, por exemplo, para a fundação dessa edificação. Quais os elementos para o acabamento dessa edificação? Assim como também, para a obra, para o plano do espírito, é necessário observarmos, desde o planejamento reencarnatório, quais serão os recursos necessários para que possamos obter êxito nesse grande planejamento. E isso fica muito mais claro quando nos recorremos, né, nos apropriamos
daquilo que nos traz André Luiz nas suas obras, por meio da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nos torna muito mais claro e lúcido o processo de programação reencarnatória, de nós entendermos de que cada elemento, ou seja, cada vicissitude pelo qual nós iremos passar, trata-se do plano do Espírito, trata-se da grande edificação, trata-se da iluminação da alma, iluminação de nós mesmos. O serviço, então, de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo. Isso, recurso fundamental, o tempo, o senhor de todos os nossos destinos. Esforço, dedicação, elemento fundamental, como nos diz o nosso querido Chico, a disciplina em momentos diversos do nosso dia a dia, a disciplina para conduzirmos as nossas atividades materiais, a disciplina para conduzirmos as nossas atividades dentro dos nossos lares, e a disciplina para conduzirmos as nossas atividades espirituais. Assim como também a paciência, onde nesses vários locais de atuação deveremos exercitar a paciência que nos eleva, a paciência que nos permite reconectarmos com nós mesmos, por meio da meditação, por meio do recurso valioso da oração, onde nós conseguiremos atingir os níveis de consciência e elevarmos os nossos pensamentos para que possamos ter a devida perseverança no nosso grande plano de auto-iluminação, iluminação da alma. No livro Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva nos faz entender um pouco mais desse mecanismo de elevação do pensamento. E que esse mecanismo poderá, então, nos colocar em condições necessárias para esse intercâmbio com os nossos irmãos. Nos diz Martins Peralva, refletindo com as contribuições de Emmanuel. Pensamentos são os elementos dinâmicos de indução, ampliando-nos a responsabilidade no que toca o simples ato de pensar. Responsabilidade que nos impõe uma conduta evangélica na emissão de pensamentos. Martins Peralva traz na obra, o Pensamento de Emmanuel, valiosa ilustração que nos faz entender de uma forma bem didática como que se opera esse processo. Então, deveremos cuidar da edificação do farol, onde a estrutura material, o corpo físico, nos garante, então, nos permite a manifestação do espírito, onde, por meio da luz que reflete no espelho, que é a mente, onde ali nós poderemos, então, de forma cristalina, ou seja, de purificar esse espelho, de limpar esse espelho, manifestarmos, então, a nossa verdadeira essência. Por isso que é necessário cuidarmos de todo esse plano de aperfeiçoamento. Isso fica mais claro no livro Palavras de Vida Eterna, quando Emmanuel também nos faz refletir na seguinte mensagem: renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, na altura dos teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação do solo da alma. Fica claro para nós, neste momento, a importância desse processo de nós nos renovarmos, de elevarmos o nosso padrão vibratório das nossas emoções e dos pensamentos, como se estivéssemos edificando um farol que terá condições, então, de fato, de iluminarmos primeiramente a nós mesmos, mas, consequentemente, de colaborarmos no processo de iluminação daqueles que nos circundam.
Então, é nesse momento onde nós poderemos entender esse processo de necessidade, de vigilância e oração, de cuidarmos dos nossos pensamentos, de cuidarmos das nossas emoções, para que assim consigamos elevarmos os nossos padrões vibratórios, elevarmos então os nossos pensamentos e sentimentos para que possamos concorrer de forma decisiva nesse processo de crescimento uns dos outros. Não te resignes aos hábitos da treva, ou seja, não nos mergulhemos, não mergulhemos mais as nossas atividades naquele torvelinho, naquelas emanações, naquele emaranhado de escuridão, como nos retrata André Luiz nas obras também psicografadas pelo Chico. Mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da luz eterna. O processo de iluminação é algo que ocorre, como nos assevera Emmanuel, de dentro para fora. Através do exercício cotidiano, nas nossas atividades mais corriqueiras. Iniciando dentro dos nossos lares, como nos assevera Emmanuel. É no cadinho do lar, é ali no vértice, onde os indivíduos, os espíritos que habitam aquele lar, poderão exercitar esse processo de autoiluminação. E aquele lar se converterá em luz sublime para iluminar todas as estruturas consequentes nesse processo de intercâmbio imortal e imorredouro. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana. Daí as diversas condições onde nós teremos a oportunidade desse processo de manifestação da luz interior que busca, por meio desse aprimoramento individual, espargir a todos os cantos. E por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. Então, todas essas estruturas que começam nos nossos lares, que se estende aos locais onde teremos a possibilidade de interação, é ali onde nós teremos a oportunidade de fazer com que a nossa luz, ela de fato, ela consiga brilhar intensamente. Na concretude das nossas atitudes, como que conseguiremos fazer isso, queridos irmãos? Através do exercício diário da caridade, daquela como nos asseveram os espíritos. A caridade exercida nas mais pequenas atitudes, onde teremos a oportunidade, então, de exercitar a benevolência para com todos. Benevolência com os nossos irmãos, de percebermos que todos eles caminham conosco nesse grande plano de autoiluminação. Indulgência também com as imperfeições deles, porque se eles demonstram para nós essa imperfeição, eles estão espelhando talvez as imperfeições que precisaremos nos desfazer ou transformar essas imperfeições em nós. Através do exercício diário do perdão, através do exercício diário de congregarmos com aqueles que caminham conosco e de sermos assim instrumentos da paz e do amor onde quer que estejamos. E aí nós entendemos a dimensão da responsabilidade que nós temos quando Kardec pergunta aos espíritos: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais, na questão 675. Os espíritos respondem: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, todos os momentos em que nos dedicarmos a atividades que possibilitam a manifestação do espírito, estaremos no concurso de acentuarmos esse processo de autoiluminação. Estaremos nos dedicando, então, de fato, à iluminação
do Espírito, a iluminação de nós mesmos. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Resgatemos, então, a questão 675, né, do Livro dos Espíritos. Todo trabalho é ocupação útil. Ou seja, toda ocupação útil é trabalho. Deveremos, então, nos dedicar a todas as atividades, que seja quando acordarmos, a cuidarmos dos nossos lares, dos afazeres domésticos, a cuidarmos dos nossos entes queridos, a cuidarmos de cada atividade que somos convocados nos nossos trabalhos que garantem o nosso pão de cada dia, sem inquietude, sem aflição, lembrando sempre do concurso, que tudo opera, que tudo está sob os desígnios da divina criação. Todas as atividades terrestres enquadradas no bem procedem da orientação divina, que aproveita cada um de nós outros, segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Todos nós estamos no cadinho, no local, no momento oportuno que nos é propício para o processo de autoaperfeiçoamento. Todos nós estamos no lugar correto. Todos nós estamos com os recursos necessários para que nós possamos, então, trabalhar nesse autoaperfeiçoamento, trabalhar na autoiluminação, para que assim sejamos luzes a refletirem a luz do amor do Cristo, a luz refletindo o amor de Deus. Toda tarefa respeitável, nos assevera Emmanuel, e edificante, é de origem celeste. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes, no entanto. Em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo quando ele nos assevera: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Todos nós temos tarefas diversas, mas nós poderemos aproveitar cada momento em que nós temos, de exercitarmos, de nos aperfeiçoarmos, de avançarmos enquanto espírito, porque nós temos que ter essa consciência de que, por mais que seja a tarefa diversa que fazemos uns dos outros, cada um tem ali a sua oportunidade de autoiluminação, de crescimento espiritual, de colocar essa conexão com os níveis de consciência elevado para dali manifestar a luz divina. E este momento que vivemos na atualidade, queridos irmãos, chamamos a atenção. É um momento extremamente oportuno, onde nós teremos as condições necessárias para começarmos dentro dos nossos lares, em transmitirmos confiança e fé, esperança e amparo. Através das nossas atitudes diárias, desde a hora em que levantamos, de termos consciência de que Jesus está conosco, de que Jesus é a manifestação de Deus através do seu evangelho, para que nós tenhamos, então, condições de entendermos a manifestação de Deus em nós. Seguirmos o roteiro seguro do Evangelho de Jesus, estaremos, então, permitindo que a luz divina se manifeste através de nós, que começa dentro dos nossos lares, logo em sequência das nossas atividades, dos nossos trabalhos, que garantem o nosso pão de cada dia. De não continuarmos mergulhados nas trevas externas, nas trevas da matéria que se confabula com as perseguições, com as calúnias, com as difamações, com o processo de confusão mental em que muitos ainda se permanecem mergulhados.
que nós então façamos a nossa parte, que possamos concorrer então para as boas obras, que possamos então sermos instrumentos da luz imperecível que habita em cada um de nós e que ela encontre então possibilidades de se intensificar, de espargir a todos os cantos, através do nosso falar, através dos nossos pensamentos, através das nossas emoções, através das nossas atitudes, para que assim possamos colaborar nesse processo de transição planetária, para que assim possamos fazer com que a nossa luz brilhe intensamente. João de Deus nos traz este valioso presente, refletindo sobre aquilo que Jesus nos asseverou, onde deveríamos permitir que brilhasse a nossa luz. Então, João de Deus nos fala: brilhe vossa luz no serviço de paz do amor cristão. Brilhe na terra em sombra a vossa luz. Seja o eterno evangelho de Jesus o roteiro de vosso coração. Não vos perturbe o campo de aflição, a que o mundo das trevas se conduz. Sede fiéis, tomai vossa cruz, seguindo o Mestre para a redenção. Vivei o ministério salvador, da vontade divina do Senhor, na batalha incessante contra o mal. Ao salário da vida fazei jus, onde estiverdes, brilhe a vossa luz, para a glória do Espírito imortal. Sejamos, então, aonde estivermos, instrumentos do Cristo, instrumentos do Criador, onde a nossa luz se fará presente no nosso pensamento, nas nossas emoções, nas nossas atitudes. Brilhemos, então, intensamente a nossa luz, para que tenhamos condições de fazer com que os nossos irmãos, assim como nós estamos buscando vislumbrar o reino de Deus, que se ergue a cada dia em nossos corações. Que a paz do Cristo se faça presente em nossos corações. Que a paz do Cristo se faça presente nas nossas manifestações. E que então a luz resplandeça através de nós, iluminando as nossas consciências, iluminando as consciências daqueles que caminham junto de nós. Gratidão, queridos irmãos, pela valiosa oportunidade e que em breve estejamos juntos novamente, hoje e sempre. Que assim seja.